Bom, vamos ver aqui mais uma aplicação envolvendo funções e ômega 1, só que dessa vez elas são funções que vão ser contínuas, né? A gente vai usar a continuidade aqui. Então, a primeira coisa é fazer o enunciado. Então, seja uma função que sai de ômega 1 e chega em R contínua. Tá? Então aqui é importante a continuidade dela. Tá? Então, obviamente, aqui está com a topologia usual, que é a da ordem, aqui também é a topologia usual dos reais. Tá? Ah, se você tem que ela é contínua, vai existir um alfa, tal que para qualquer beta maior ou igual que o alfa que você pega, na hora que você calcular o f beta, isso dá igual ao que era o f alfa. Então o que isso aqui está falando? Que sua função podia até ficar fazendo isso, mas a partir de um certo momento, qualquer valor que você pega, a função é igual, a função fica constante a partir de um certo ponto. Tudo bem? É uma característica do ômega 1, tá? Não é uma coisa que você consegue generalizar muito por aí, tá bom? Então, vou usar continuidade, obviamente, para poder implicar esse troço. Se você não pedir continuidade, isso aqui você consegue fazer o que você quiser. Tudo bem? Então vamos lá, vamos tentar mostrar isso aí. Como é que eu vou mostrar isso? Eu vou fazer primeiro uma aproximação. Já fica mais claro o que é que vai ser essa aproximação. Fixe um n positivo, tá? Então estritamente maior que zero. Eu vou mostrar que existe um alfa n tal que para qualquer beta maior ou igual que esse alfa n, então esse alfa n vai ser minha primeira aproximação para esse alfa aqui de cima. Acontece o que? A distância do f alfa n para o f beta, que no enunciado está meio que falando que seria zero, eu não vou conseguir mostrar que é zero, mas a minha aproximação é que ficou 1 sobre n, certo? Então eu peguei esse n fixado, quanto maior isso aqui, mais aproxima essa coisa, mas eu não consigo falar que é exatamente igual, estou falando só simplesmente que a diferença deles é menor que isso. Tudo bem? Então é isso que eu vou mostrar por enquanto. Depois eu uso esse fato para mostrar o que está escrito no enunciado, mas por enquanto nós vamos nos concentrar em mostrar isso. Tá bom? Então, beleza, vamos mostrar essa coisa aqui. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou supor por contradição que isso aqui não vale. Tá? Então eu vou mostrar essa afirmação por contradição. Então estou com esse n fixado, não valer isso quer dizer que para qualquer alfa que você pegue, vai existir um beta maior que esse alfa, certo? Tal que na hora que você fizer a diferença entre alfa e o beta, né, os f's disso, isso aqui vai dar maior ou igual que 1 sobre n. Tá? Eu acabei de escrever exatamente a negação do que estava lá em cima. Para qualquer alfa que você vai pegar, ele não funciona como alfa n. Então quer dizer o quê? Que tem um beta maior que ele, que a diferença é grande. Tudo bem? Para que eu vou fazer isso? Porque agora eu vou construir duas sequências. Sempre usando no lugar do alfa. Sempre eu vou construir essas sequências baseado no fato que o cara que eu estou escolhendo naquele momento não serve como alfa. Porque está aqui na minha hipótese de contradição, todos os alfas não servem. Então o que eu faço? Eu começo com um gama zero. Tudo bem? Aí o que o gama zero vai fazer? O gama zero vai falar que vai existir um beta que vai ser maior que ele. Então eu vou fazer esse beta, eu vou chamar ele de xi0. Qual que vai ser o efeito que tem esse gama zero com xi0? Simplesmente que o f do gama zero, diferença dele para o f de xi0, é maior ou igual que 1 sobre n, que está fixado lá no começo. Tudo bem? Bom, mas aí agora o que eu faço? Eu fixo um gama 1 qualquer maior que o xi0. Tudo bem? E vou usar esse gama 1 como sendo alfa. Então vai existir um beta maior que ele que faz a diferença. Então eu vou fazer assim, ó, xi1 aqui. Que vai ter qual propriedade? O gama 1 para o xi1, a diferença é maior que 1 sobre n. Tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui sempre? Depois eu vou arrumar um cara maior, que vou simplesmente chamar ele de gama 2, e um xi2 que é aplicando essa hipótese aqui em cima, que vai ser o quê? O f do gama 2, para a diferença para o f do xi2 é maior que esse 1 sobre n. Então aqui na verdade eu estou fazendo isso aqui para k, certo? Para qualquer k. Tudo bem? Então eu construí essas duas sequências, tá bom? Alternando as duas. Quando você tem duas sequências alternantes, meio e estritamente crescente, é mais ou menos fácil de enxergar que o supremo delas é o mesmo. Né? Então eu vou chamar de delta o supremo dos gamas Ks, que é a mesma coisa que o supremo
dos deltas não, porque não tem, dos xis ks. Tá? O delta é o mesmo para os dois. O supremo é o mesmo para essas duas sequências porque elas estão alternando. Tudo bem? E repara, agora que a gente vai usar a continuidade da função, que a gente não usou até agora. O f do gama k tem que convergir para o f do delta, certo? Porque isso aqui é o limite, certo? A gente já brincou com isso aqui antes. Se você tem que um cara é o supremo de uma certa sequência, então na verdade esse supremo ele é o limite dessa sequência. Então você tem isso, mas como ele também é dos xis-ks, você tem isso aqui também. Certo? Bom, então essas duas sequências elas convergem para o mesmo ponto. Só que elas ponto a ponto têm distância grande, elas estão pelo menos 1 sobre n, certo? Então isso aqui tinha que ter distância pelo menos 1 sobre n e é uma contradição. Tudo bem? Então o que a gente acabou de obter? A gente obteve uma contradição. Isso quer dizer que essa frase que a gente queria fazer aqui lá no comecinho, deixa eu deixar ela clara aqui. Essa frase que a gente queria aqui no começo é verdadeira. A gente mostrou ela por contradição. Então, essa frase é verdadeira. E aí, o que você faz? Aí agora ficou fácil. Você pega essa frase que é verdadeira, então você tem, para cada n, você tem esse alfa n, constrói então uma sequência de alfa n's que satisfazem esse troço. Tudo bem? E aí, basicamente, você define como sendo o alfa sendo o supremo dos alfa n's. Tudo bem? Aí o que você vai ter? Esse alfa, que é o supremo dos alfa n's, lembrando, a gente está tudo em ômega 1, então sempre supremo de coisas enumeráveis são pontos de ômega 1, a gente não precisa ficar se preocupando com isso aqui. Se você tomar esse supremo, ele vai ter que ser o quê? Qualquer beta que você vai ter que pegar depois dele vai ter que ter valor menor que 1 sobre n, mas para qual n? Para todos. Então a distância única, o valor possível é isso aqui ser zero, certo? Então ele vai ter que ser menor ou igual que zero, e aí a gente tem essa igualdade que a gente queria. Tudo bem? Então é isso aí que a gente queria fazer nesse primeiro resultado. Vamos usar agora tudo isso aqui para tirar uma aplicação bem interessante, mas ela é assim, ela é mais interessante para quem já viu esse tipo de coisa. Para quem não viu, vamos fazer uma breve apresentação aqui. Começa com um espaço topológico X, tá? O que eu vou falar que é uma compactificação dele? Então, K é uma compactificação, então, tipo, dado um espaço topológico X, K é uma compactificação. Compactificação. Fica. Não coube. São. De X. Então pensa que o X era Hausdorff. Então eu vou precisar que o K seja Hausdorff. Né? Então Hausdorff. O X está contido em K. Na verdade, a gente quer que o X fecho seja o K. Então quer dizer o quê? Que você tinha o X, você aumenta o X para tornar ele compacto, mas não aumenta muito, certo? Não pode botar pontos muito longe dele, do tipo o X continua sendo denso nisso aqui. O K é compacto, senão o nome não faz sentido. Certo? Então você tem o X está contido nele, o fecho do X ainda dá o K e o K é compacto. Então isso aqui é o que a gente chama de uma compactificação para um espaço X. Tudo bem? Existe uma compactificação especial que a gente acaba denotando por beta x, que alguns espaços possuem. Na verdade, aqui só uma digressão rapidinha. Qualquer espaço que tenha alguma compactificação tem uma compactificação de beta x. Na verdade, isso aqui é equivalente ao espaço ser completamente regular, para quem já viu esse tipo de coisa. Tá bom? Então, ele ter uma compactificação explica que ele existe, existe essa compactificação que é a beta x, que ela tem a propriedade de ser uma compactificação, né? Tipo, em particular, mas ela tem também a seguinte propriedade. Ela tem essa característica aqui. Se você pegar, suponha que você tinha o x e você tinha uma função uma função f contínua que chegava no intervalo 0, 1, tá? Aí você tem aqui o beta x, tudo bem? Que em geral você denota assim, que, né, que tipo, o x está incluso aqui dentro desse beta x, você consegue ter uma f-til aqui que ela estende essa função contínua continuamente, senão não dá graça. Então o que acontece? Para qualquer função contínua que você tem que sai do x e chega no intervalo 0, 1, você admite uma função que estende ela, que sai do beta x inteiro, certo? Porque ó, aqui você tem o x,
E você tem uma função definida nisso no intervalo 0, 1. Agora você tem o beta-x, que a princípio é um espaço maior, então você tem que definir essa sua função em mais pontos. Perceba que isso aqui não é uma coisa muito fácil de fazer. Tipo, se você tem uma função contínua, estender ela continuamente para o resto dos pontos, sendo que você nem sabe quem são esses pontos, não é uma tarefa muito fácil. Tudo bem? A gente vai brincar um pouquinho mais com isso aqui mais para frente, com o beta ômega, tá? Então a compactificação, isso aqui é a compactificação de Stonecheck que a gente chama, esse beta x em geral é a compactificação de Stonecheck de x. A gente vai voltar a falar disso mais para frente. No caso do ômega, já é bem interessante você conseguir descobrir como é que é esse espaço, é uma coisa que você pode tentar estudar, e você vai ver que, na verdade, partir de ômega e chegar em beta ômega, a quantidade de pontos que você tem que acrescentar aqui é muito, muito grande, é maior do que você está esperando agora. Tá bom? Então você vai ter que acrescentar muitos pontos para tornar o ômega compacto e ter essa propriedade aqui. Tá? Acho que o primeiro exercício para você ficar pensando aqui um pouquinho é assim, que você se acrescentar um ponto só no ômega, tornar ele uma sequência convergente, né, na verdade, você vai ver que, bom, é uma compactificação, mas ela não tem essa propriedade de extensão de função contínua. Tenta ver por quê. Aí você já começa a ver que, tipo, é um pouco difícil fazer essa coisa aqui. Você vai ver que, então, que ele tem que ser muito grande. O que a gente tem a partir daquele resultado que a gente acabou de provar é um corolário muito simples, que é o seguinte. Eu vou provar para vocês que o beta do ômega 1, então pega o ômega 1, certo? E aqui ele é completamente regular, então ele admite essa compactificação, ele admite alguma compactificação. Eu vou provar para vocês que, na verdade, o beta ômega 1 nada mais é que o ômega 1 mais 1. Tudo bem? Então, para sair do ômega 1 e ter essa propriedade de fazer ele ficar compacto e ter a propriedade de extensão de função contínua, basta acrescentar um ponto. Tudo bem? Que é muito diferente do caso ômega. Tá? Do ômega a gente vai ter que acrescentar muitos pontos, aqui a gente precisa acrescentar só um. Tudo bem? Então a primeira coisa, vamos lá. Ômega 1 mais 1 é compacto. Então aqui a gente já conseguiu uma parte. Você tem que o ômega 1 está contido no ômega 1 mais 1. Isso é verdade. E mais que isso, você tem que o ômega 1, se você tomar o fecho disso, como espaço topológico, é o ômega 1 mais 1. Olhando aqui dentro. Tudo isso aqui sai tranquilo. Bom, então, pelo menos é uma compactificação, certo? Mas é uma compactificação de um ponto só, acrescenta um único ponto lá nele. Aí o que você tem que agora tentar mostrar? Você tem que mostrar a propriedade de extensão função contínua. Mas olha agora o que você tem. Pega uma f que sai de ômega 1 e chega no intervalo 0,1. Tudo bem? Bom, se você tem essa f que chega nesse intervalo 0,1, a gente acabou de mostrar lá que existe um alfa tal que para qualquer beta, é uma função contínua, certo? Porque a gente só vai estender as funções contínuas. Você tem que, para qualquer beta maior ou igual que esse alfa, o f do beta é igual a f do alfa, certo? Bom, mas então o que dá muita vontade de você fazer aqui? Você tinha que essa função qualquer, ela fazia umas coisas, mas a partir de um certo momento ela fica constante. Só que você está definindo aqui só para pontos menores que ômega 1. O que se define no ômega 1? O mesmo valor. Então você simplesmente põe f de ômega 1. Ômega 1, lembra, é o único ponto novo, você define como sendo f de alfa. E aí você vai ver que demonstra muito fácil que essa função continua sendo contínua, tudo bem? Porque ela é qualquer vizinhança em volta do ponto ômega 1, na verdade, ela é, tipo, você pode supor ela pequena o suficiente para ver que a função é constante naquela região. Então você mostra que ela é contínua muito fácil. Então você acabou de mostrar que ela tem a propriedade de extensão de função contínua, porque é muito fácil estender. Tudo bem? Então o beta do ômega 1 é simplesmente acrescentar um único ponto. Tá bom? Então isso acaba dando uma aplicação interessante. É isso aí, então, por